boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desçam sobre nós, permaneçam em nossos corações. Aqueles que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, acolhidos, que Jesus os abençoe. Aos irmãos também conectados através do canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Para darmos início, meus irmãos, à reunião da noite, nós iniciaremos com a leitura da mensagem psicofonada em nossa casa em uma das reuniões mediúnicas. E quem fará essa leitura para nós na noite de hoje é a Heloísa. Boa noite a todos. O microfone falhou. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus continue nos envolvendo, que as boas vibrações da espiritualidade benfeitora também. E a mensagem ela é muito bonita e vai nos fazer refletir um pouco. Procure as cores da paz e as encontrará. Nos seus olhos, nas suas mãos, nas suas palavras e nas suas ações. Somos todos nós responsáveis, criadores da paz. A ausência deste colorido se transforma em guerra, que traz em si uma única cor, o rubro sangue que tanta dor provoca, mas que ainda faz com que irmãos nossos prefiram ferir. Pobres irmãos, não conhecem a serenidade do passo suave daquele que pisa, enchendo de paz todas as lacunas do espaço. Quem somos nós neste perfeito mundo criado pelo Pai? Cada um de nós, um pincel. Um pincel que busca por a sua aquarela perfeita. Nela, tudo podemos encontrar. E a sua bondade e a sua justiça nos permitiu o direito de escolha. Perguntamos muitas vezes, por que deixar de colorir pelas mais belas cores para simplesmente manchar o solo do doloroso rubro e sofrido desgosto, desamparo, solidão. Tudo isso se provoca escolhendo guerra. E a mais grave guerra é a que lutamos dentro de nós, tentando abafar o perdão, sem estender a mão, sem se colocar no lugar do irmão. Que guerra triste, sombria e dolorida, a falta do perdão. Desejo imensamente que as cores maravilhosas da paz, neste momento, invada todos os nossos corações. Possa fazer com que as palavras se reproduzam pacificamente, que as mãos se busquem, deixando cair toda e qualquer arma. Se busquem para se tocarem, para se fazerem bem. Faça com que os vossos pensamentos dormitem no travesseiro da consciência limpa, da consciência tranquila. Sejam pincéis que desejam colorir. Façam paz dentro de vós, porque ela fará mais alto e poderão finalmente entender que somos todos irmãos. Jesus os abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que nós possamos... Boa noite. Que nós possamos continuar nessa vibração de paz, lembrando sempre que todo o bem que nós desejamos ao mundo começa em nós. E que assim nós possamos trabalhar dentro de nós toda a manifestação de amor, caridade, humildade. Todas essas benesses que o Pai nos ensina, que o nosso irmão Jesus, passando por aqui, nos mostrou como é simples amar, como é maravilhoso perdoar e como nós, aprendizes, devemos nos dedicar a esses ensinamentos. Vamos assim
desejando ao mundo, a todos os nossos irmãos, ao nosso país, que nós tenhamos muita paz, que sejamos filhos desse Pai de amor, que sempre nos deu todas as oportunidades de fazer o bem. E que seja esse o nosso grande desejo, amarmos uns aos outros, sermos esses filhos de amor, que todo o bem que for preciso pelo nosso irmão esteja ao nosso alcance servir. Sejamos do bem, sejamos da paz, nos amemos. Que Jesus abençoe a todos nós, aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, a esta casa que nos acolhe nesse momento de esclarecimento, de amor, de entendimento. Que Jesus seja conosco, nos abençoe e nos guie sempre. Que assim seja. Passando para o tema do estudo da noite, nosso tema hoje é viver. E quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema é a Fabiana Manhães. Fabiana, seja bem-vinda. Que Jesus te abençoe. Troca de posto. Acho que deu, né? Aí só apertar. Cadê o outro? Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie num tema tão lindo como é o tema desta noite: viver. O que é viver? Viver é ter vida, é estar vivo. E é interessante porque quando nós vamos pesquisar, buscar o significado de vida, nós vamos encontrar várias conotações, mas nenhuma como a doutrina espírita, como a vida sob a ótica do espiritismo. Quando a gente vai aos dicionários e busca vida, o que é vida? Vida é uma propriedade dos seres orgânicos que vai do nascimento à morte. E a morte é um fenômeno de interrupção da vida. E aqui, quando nós vamos pensando nessa definição pela doutrina espírita, o que nós podemos entender? Que esse é o significado de uma existência, mas não de vida, não de viver. Por quê? Porque o Cristo Jesus nos traz a vida futura, nos convida a um certo reino dos céus, onde nós teremos vida em abundância, vida em plenitude. E é interessante que esta vida, esse viver, que o próprio Cristo nos convida hoje, nesse Consolador que Ele promete, e que hoje nós temos em nossas mãos toda essa codificação da doutrina espírita, nós vamos entender então que viver é eterno. A partir do momento que cada um de nós é criado por Deus, Deus, inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Esse Deus de amor, de justiça, de misericórdia, onipotência, onisciência, que cria a todos de uma forma igualitária. E aí nós vamos entender que a vida, ela é muito mais profunda com os ensinamentos desses espíritos superiores sob o comando do Espírito da Verdade, Jesus de Nazaré. Na questão de número 27 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores já iniciam nos dizendo sobre uma tríade universal. O que é essa tríade universal? Deus, Espírito e Matéria.
Deus, nós já acabamos de falar, esse Criador, que Jesus nos apresenta como nosso Pai. E é importante a gente entender que se Deus é Pai, nós somos o quê? Irmãos, numa família universal. Não somos uma família aqui no planeta Terra. Nós somos uma família em todo o universo. Somos todos iguais. E com essa tríade, aqui a gente entende que matéria, para quem faz aula às quintas-feiras, a gente tem estudado bastante o fluido cósmico universal. Mas o que é esse fluido cósmico universal? É uma matéria única que está em todo o universo. E essa matéria, ela tem várias transformações. Então, ela pode se apresentar a mais densa, essa matéria grosseira que nós conhecemos, como uma matéria quintessenciada, eterizada. Mas o que importa para nós é saber que a matéria é sempre matéria. Matéria é sempre matéria e foi criada por Deus para o progresso desse terceiro elemento, que a gente chama de espírito, mas que a gente pode chamar também de princípio inteligente. Então, princípio inteligente e espírito, nós temos que entender, porque somos nós, é a nossa vida, é o nosso viver. Na questão de número 26 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o que é espírito. E os espíritos superiores respondem que é o princípio inteligente do universo. Já na questão de número 76, Kardec ele faz a mesma pergunta. Como pode se definir o espírito? E os espíritos superiores vão nos dizer que são os seres inteligentes da criação. E aí, em nota, graças a Deus, Allan Kardec faz uma observação que nos auxilia bastante. Porque nessa questão de número 76, os espíritos estão se referindo aos seres individualizados, dotados de inteligência, dotados de moralidade, que já buscam a perfeição. Perfeição, intelecto, moral. Qual a diferença? Aqui a gente vai ver essa vida tão pulsante e nós vamos perceber o quanto cada um de nós já caminhamos, mas também o quanto temos que caminhar para termos essa vida que o Cristo nos convida. Porque quando nós vamos falar do princípio inteligente e do espírito, na realidade nós estamos falando de um único ser. Mas esse princípio inteligente, ele passa ali por uma elaboração, que nós vamos ver a fase anímica, depois a fase de humanização que nós nos encontramos e a fase co-criadora. Mas é interessante porque quando a gente pensa no princípio inteligente do universo e nos seres inteligentes da criação, nós vamos entender essa perfeição que é a nossa destinação, que é o convite de Jesus. Sermos a imagem e semelhança de quem? Da inteligência suprema. Não seremos criadores, somos criaturas. Mas à medida que o Pai nos deu a vida, essa vida é eterna. Somos espíritos imortais. E nós vamos iniciar então essa nossa jornada evolutiva, essa nossa jornada espiritual, como princípios inteligentes. Quando a gente fala fase anímica, é uma fase na matéria, que para nós hoje, segundo o conhecimento que a ciência nos dá, nós temos aqui 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Para a gente facilitar de uma forma didática, vamos pensar em nós nessa encarnação. Nós aparecemos nessa vida, assim, surgimos, encarnamos. Teve um processo, não teve? Chamado gestação. Então, teve ali todo um processo gestacional para que a gente possa nascer e viver essa existência. Vamos pensar no princípio inteligente como essa gestação, como essa elaboração. Então, tudo começa nos minerais, nesse reino mineral. Matéria, matéria. Quando a gente vai, tem os estudiosos dos cristais, das famílias de cristais, o que é interessante? Tem
diferença de cores, de formatos, vamos dizer assim, uma quantidade inumeráveis de cristais, de famílias de cristais. Então, esses elementos, eles vão se juntar, se aglomerar. E aqui a gente pode ver o início desse pulsar do nosso viver nessa força de atração e de repulsão. Nós iniciamos ali não na matéria, não por sermos cristais, mas por essa força de aglomeração, de repulsão. E chegados a um ápice desse, vamos dizer assim, desenvolvimento, esse princípio inteligente, ele passa a estagiar nos vegetais. No vegetal, esse princípio já tem o que nós chamamos de vida orgânica, já tem o instinto, já procria, já busca alimentação. E esses vegetais, de uma forma geral, o que a gente pode dizer? Que já experienciam a sensação, a sensibilidade. Dando seguimento nesse processo de elaboração do princípio inteligente, nós temos o reino animal. Nos animais, o que vai acontecer com esse princípio inteligente? Uma individualização. Então, esse princípio inteligente já se individualiza. E aí nós colocamos aqui como exemplo dos animais os cães. Por quê? Porque é muito fácil nós falarmos que nesse estágio o princípio inteligente já tem o quê? Uma inteligência. Já age com o instinto de uma forma mais ampla. Quem de nós não tem nos animais entes até mesmo queridos, familiares, tanto amor, tanto carinho? Mas o que a gente tem que entender é que esses princípios inteligentes, podemos chamar de alma? Os espíritos dizem que sim, desde que a gente compreenda que a alma num princípio inteligente é totalmente diverso da alma, esse espírito imortal encarnado, nos seres hominais. Então, esses animais, eles desenvolvem pelo reflexo condicionado. Então, quem aqui não tem o exemplo? Pega ali a coleira, o cachorrinho já sabe que vai passear, né? Todo mundo até sorri, né? É uma coisa... Quando a gente tem esse hábito, vamos dizer assim, esses condicionamentos exteriores e até uma emoção, os animais aprendem. Diferente de um cachorro que viva, por exemplo, de forma selvagem. Vai ser totalmente adverso dos cães domesticados. Mas essa capacidade já é uma capacidade o quê? De inteligência. Então, quando as pessoas procuram muito, o que aconteceu com o meu cachorro, desencarnou, eu quero saber como que ele está no plano espiritual. E aí os espíritos, o que eles nos dizem? Esse princípio inteligente, ele não permanece no plano espiritual. É uma fase anímica, material. Eles são catalogados, esses princípios, e tem o que nós chamamos de reencarnações compulsórias. Por quê? Porque eles estão nessa elaboração, nesse processo. Quando atinge o ápice que nós desconhecemos, é chamado de elo perdido. Muitos espíritos, já de uma envergadura superior muito grande, o que eles vêm nos dizer? Alguns desconhecem também. E aqueles que conhecem não poderiam nos trazer porque a gente não compreenderia. Então, tendo esse elo perdido aqui, e seguindo a nossa imagem didática, essa gestação, essa gravidez, agora nós temos o nascimento do espírito, que Santo Agostinho, ele descreve tão bonito, saídos das mãos do Criador. Então, é essa fase de humanização, espíritos imortais, agora em qual jornada? Numa jornada de intelectualidade, sabedoria, conhecimento, conhecer amplo, e também de moralidade, de sentimentos, de virtudes. E o que é interessante aqui? Que ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. Nós já começamos a experienciar a vida espiritual. E é interessante nessa fase de humanização, se a gente fizer aqui uma colocação dos ensinamentos de Jesus, o que a gente vai entender desse viver?
Tivemos ali um processo de elaboração que nós não temos memória, ninguém lembra de princípio inteligente. Então, nós partimos de um ponto chamado simples e ignorantes, todos nós sem exceção. Simples e ignorantes no sentido de que temos que aprender, temos que experienciar essa jornada evolutiva. Por quê? Porque o processo todo que vai nos levar a essa perfeição é fruto do nosso trabalho. Ou seja, nós somos artífices dessa pureza espiritual, ou seja, de resplandecermos todas as nossas faculdades. Então, quando Jesus nos fala da pluralidade dos mundos, há várias moradas na casa do Pai, Ele está nos dizendo como se fossem séries escolares. Nossas primeiras encarnações nos mundos primitivos, nós nos assemelhamos muito a quem? Aos animais. Agimos muito mais pelo instinto. E ali, angariando uma certa intelectualidade, uma certa inteligência, começamos a agir com o livre-arbítrio. A gente brinca que é aí que complica as coisas, né? Porque aí vem o livre-arbítrio, o que significa? Que a gente tem liberdade de escolhas, mas ao mesmo tempo nos tornando responsáveis por essas escolhas. E aqui nós podemos pensar no nosso planeta de expiações e provas, onde nós já estamos com um certo intelecto e agora buscando desenvolver também o que nós chamamos de moralidade. Nós temos essa razão, mas temos também as sensações. E muitas vezes nós nos prendemos nas sensações. Ontem, nos mundos primitivos, que nós nos alimentávamos para manter uma existência orgânica, hoje muitas vezes é um vício. Nós temos sensações tão boas na alimentação que estamos viciados. E cada vício é uma fuga psicológica de uma dor nossa. Por isso aqui é chamado de mundos de expiações e provas, porque viver significa passar por essas provas. Quando nós temos provas, nós estamos exercitando esse intelecto, exercitando a nossa moralidade. E quando essa prova tem conotação de expiação, é na verdade a justiça de Deus, a misericórdia de Deus que nos permite o quê? Que nos permite repararmos as nossas escolhas infelizes. Todas as vezes que escolhemos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela indiferença ao nosso próximo. Então, nós estamos estagiando nesses mundos de expiações e provas para que a gente possa trabalhar esse espírito imortal, retirar as imperfeições do ego, esse orgulho, essa vaidade, porque libertos dessas imperfeições, os espíritos vão reencarnar onde? Os mundos de regeneração, que é o que a Terra está o quê? Caminhando. Nós estamos num processo de regeneração. E para nós reencarnarmos, seja na Terra, seja em outros mundos de regeneração, é a crença em Deus. É esse amor estampado nos nossos seres. Já não mais orgulho, egoísmo, vaidade. E aí já na ordem dos bons espíritos, os mundos felizes. Até que passando por provas e provas, a gente conquiste esta vida em abundância. Esse viver nos mundos celestes. Os mundos celestes são moradas dos espíritos puros, que não são espíritos privilegiados. Deus não criou esses espíritos diferentes de nós. Eles passaram por uma elaboração de princípio inteligente? Sim. Passaram pela fase de humanização? Sim. Mas hoje, por mérito próprio, pelo próprio progresso, trabalho, essa dedicação numa lei de causa e efeito, em que irradiam esta luz divina, que já são a semelhança do próprio amor, a imagem desse soberano Pai,
aí nós vamos entender que é a vida que o Cristo nos convida. Aqui é o reino dos céus, essa vida em abundância. Até mesmo, muitas interpretações nos dizem o quê? Que estamos mortos. E nessa fase de co-criadores temos a vida. Nós não estamos mortos, nós estamos o quê? Nesse processo evolutivo, nessa jornada evolutiva. E a mais linda descrição dos espíritos puros nós encontramos no livro Céu e Inferno, no 3º capítulo, quando Kardec fala que os espíritos puros são os messias divinos, são os mensageiros de Deus, que aqueles que estão na ordem mais elevada já comungam dos pensamentos do Pai. E são eles que vão exercer as missões mais grandiosas junto aos espíritos que ainda ali não estão. A gente vê tanto a imagem do Cristo Jesus que vem a nós nos fazer esse convite. Mas ele não esteve aqui, nos convidou e a gente se encontra na perfeição. Ele está conosco. Ele está sempre ao nosso lado, nos convidando a todo instante a essa nossa transformação. Quando João Evangelista, no seu Evangelho, 1º capítulo, nos fala desse verbo que se faz carne, que habita entre nós e que nós podemos ver toda a sua glória. O que ele está nos dizendo? Que essa verdade, que esse ensinamento da lei, quem nos conclama a estarmos na perfeição. E aqui é tão interessante porque a gente vai entender a vida, vai entender o viver. No comentário da questão de número 540 de O Livro dos Espíritos, que Kardec, o que ele nos diz? Que desde o átomo primitivo até o arcanjo, ou seja, até o espírito puro, tudo se encadeia na natureza. Até mesmo o arcanjo que começou pelo átomo. E aqui a gente tem que prestar atenção. Muita gente, o que pensa? Que começou por ser átomo. Então, o espírito teria começado por ser matéria. E nós sabemos que não. Espírito, princípio inteligente, uma coisa, matéria, outra. Mas esse arcanjo, anjo, serafim, seja a nomenclatura que quisermos dar a esses espíritos puros, eles também tiveram início, quando a gente fala nesse átomo primitivo, para nós os reinos minerais. Teve o início naquela força de atração, naquela força de repulsão. E aqui a gente entende o quanto a nossa vida ela é mais profunda. Por isso, não se mate, porque você não morre. Finalizando o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, nós queremos falar do suicídio à luz da doutrina espírita. E para falarmos verdadeiramente, porque o que é o suicídio? É quando nós voluntariamente queremos extinguir a nossa vida. Tem jeito? Não tem jeito. Uma vez criados pelo amor do Pai, nós alcançaremos essa vida eterna. Espíritos imortais, a semelhança e imagem do próprio amor. E é interessante que quando nós falamos em suicídio, é uma dor tão profunda. O que nós podemos fazer é desistir de uma existência. Mas hoje, nesta noite, o que nós vamos entender? Que essa é a nossa pior escolha. Primeiro que a gente não morre, a primeira desilusão do suicida é que ele continua vivo. E é algo tão, vamos dizer assim, real, que a Organização Mundial de Saúde, nós não vamos entrar em muitos dados, mas só para a gente ter uma noção, em 2015, os dados eram de 800 mil suicídios por ano. E para esse número, nós temos um número 20 vezes maior de tentativas. Então, são 16 milhões de pessoas todos os anos buscando o quê? Aniquilar a própria vida. Por quê? Muitas vezes, se nós somos materialistas,
nós não cremos em reencarnação, não cremos nessa vida que o próprio Cristo nos traz. Se está ruim, o que a gente faz? É até racional, vamos acabar com esse negócio, está ruim demais, então termina. E é interessante que agora, os novos dados, a gente tem uma redução mundial no número de suicídios. Não é muito não, mas toda, como se diz, né, toda diminuição é bem-vinda, né? São 700 mil suicídios por ano, 14 milhões de tentativas. Então, há uma queda mundial de 36%. Mas, infelizmente, na contramão do mundo, as Américas tiveram uma taxa mais elevada. Crescemos 17% e o Brasil, infelizmente, é o campeão. Nós estamos ali no topo, em primeiro lugar. Mas o que nós temos que perceber no suicídio? É uma dor insuportável? É um desgosto da vida? E aí os espíritos superiores, na questão 949 do Livro dos Espíritos, eles vão trazer algo que a gente deve pensar, refletir. Que se na nossa sociedade fosse banido os abusos e os preconceitos, nós não teríamos suicídio. O Livro dos Espíritos é de 1857. Se nós abolirmos os abusos e os preconceitos, porque quando a gente pensa numa dor, uma dor tão grande, às vezes a perda de um ente querido, às vezes a perda de um relacionamento amoroso, uma traição, os reveses da fortuna, aquele que perde tudo, os próprios vícios, porque querendo ou não, nós que temos vícios, seja quais forem, lícitos e ilícitos, são fugas emocionais nossas. Então nós temos as nossas dores. E numa sociedade que não é só indiferente, que é moralista, que julga ao invés de acolher, porque solidariedade e fraternidade é lindo, a gente vive falando, mas será que nós somos fraternos, solidários? Eu me recordo de duas reportagens, para mim uma menina, né, uma moça, adolescente de 16 anos, ela tem ali imagens publicadas pelo namorado, ele lança as suas imagens nas redes sociais, e ela com muita vergonha, depois de tudo que ela escuta ali, que ela recebe de retorno nas redes sociais, ela não suporta e comete o suicídio. Há pouco tempo também, um adolescente, quando ele faz uma brincadeira ali com a conotação homossexual, ele recebe tantas chamadas violentas que ele também sucumbe ao suicídio. Então, nós somos muito responsáveis. A gente pode não ser o responsável direto num suicídio, mas a partir do momento que fazemos parte de uma sociedade em que atiramos pedra e nos dizemos cristãos, porque Jesus não atirou pedras, em que nós buscamos esse viver em abundância, nós temos então que pensar em fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. Porque hoje nós temos, pelas redes sociais principalmente, uma conotação de vida que exalta a inversão de valores, exalta o ter, exalta a riqueza, até a beleza. A gente pode nem achar bonito o negócio, mas é moda, vamos, né, colocar. Porque a gente não está tendo a coragem necessária de conhecermos a nossa essência, que é amor, que é bem, que é cuidarmos uns dos outros, que é acolhermos essa dor alheia. É interessante que quando nós pensamos em tantas inversões de valores, a gente tem uma sociedade depressiva, ansiosa, quanta síndrome do pânico, quanto desgosto, desesperança pela vida, quando na realidade, se nós, com muita honestidade, buscarmos o conhecer dessa essência, dessa verdadeira vida latente em nós,
porque esse amor é latente em nós. Nós somos criados centelhas divinas, centelhas sagradas, que vamos o quê? Florescendo humildade, bondade, mansuetude, que diante das dores, dos problemas, se nós reconhecermos esse amor do Pai, nós vamos nos encher de coragem para superarmos cada dor. É quando essa dor nos visitar, nós escutarmos o Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, eu vos aliviarei. Quando ele fala que com ele o jugo é suave, o fardo é leve, qual é o convite? A entendermos que se não são provas, essas expiações são consequências das nossas escolhas. Se nós estamos diante de uma dor muito grande, que a gente tenha coragem de agradecer a misericórdia divina, que nos permite superarmos. Essa dor nos traz conhecimentos tão valiosos que o bem sofrer nos traz evolução, nos traz progresso. Se de repente a gente fala, não quero, nós temos liberdade de escolhas, mas nós não vamos resolver. Nós vamos o quê? Não é nem prorrogar um problema, nós vamos prolongar, dificultar. Há umas 3 semanas atrás, no dia 6 de setembro desse ano, finalizando as terças-feiras, a gente tem a Evangelho Terapia, e finalizando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ali são 5 questões, 4 respondidas por São Luís. E numa das questões em que Kardec até ele pergunta se a pessoa não tem coragem de cometer o suicídio, de repente ela se alista para ir para a guerra, né? Então a gente vai lá para a Ucrânia, vamos nos alistar. Qual que é a nossa intenção? A gente vai lá para quê? Para ser morto. Vocês concordam? Essa é a questão que Kardec põe. E aí, discorrendo sobre a resposta de São Luís, nós nos lembramos dessa frase: não se mate porque você não morre. Foi uma das primeiras palestras sobre suicídio num dos setembros amarelos aí para trás. E na reunião mediúnica, em seguida a Evangelho Terapia, um espírito que havia cometido o suicídio, ele deu uma comunicação muito emocionada. Mas uma comunicação em que ele vai nos dizer que é verdade, que não podemos nos matar porque a gente não morre. E o que ele pedia ali na reunião? Que a gente divulgasse isso para o maior número de pessoas. E o interessante é que logo em seguida vem uma psicografia de um espírito familiar desse irmão suicida. A gente vai pedir licença para ler. Ela é muito curta, mas ela é muito profunda e vocês vão perceber a vibração dessa psicografia tão pequena. Ela vai nos dizer: não se mate, porque ninguém morre. Não desista, porque em Deus tudo se resolve. Não se desespere, porque a esperança é um processo natural. Não chore de tristeza, porque a lágrima deve ser ofertada à emoção da alegria. Abra um sorriso e repita: Deus está no leme, porque isso é a mais pura verdade. Ele está sim no leme e dirige a sua vida com todo carinho e cuidado, porque Deus te ama. Não morra, não morra, porque a morte não existe. Se a morte não existe, que a gente possa olhar para as nossas vicissitudes, para as nossas dificuldades, sem essa questão, se é prova, se é expiação, não interessa. O que nos chega de dificuldade é porque o Pai sabe que nós conseguimos lidar. Só que muitas vezes nós esquecemos que viver significa tropeçarmos nas pedras nesse caminho da vida. Todos nós tropeçamos. E ao invés de nos fecharmos na vergonha, na culpa, o que viver significa? Levantarmos e prosseguirmos. É quando a gente vai lembrar daquela música: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno
aprendiz. A doutrina espírita, ela é altamente consoladora. Esse convite que Jesus nos faz, nos fortalece o ânimo, a coragem, porque buscar quem somos nós, esses seres eternos, após a nossa criação, nós somos eternos, imortais. Nós vamos buscar viver de acordo com a nossa criação, buscando na humildade, na simplicidade das emoções, nessa mansuetude, nesse convite que Jesus nos faz ali nas bem-aventuranças, a sermos. Esse termos, nós estamos aqui de passagem, é importante, claro, desenvolve o intelecto, mas antes de ter o ser, viver significa nós olharmos para dentro de nós, buscarmos na consciência essa assinatura do Pai em nós, essa consciência que sempre vai nos levar por quais caminhos? O caminho do perdão, perdoar os inimigos. Perdão é libertador, porque nós não pensamos no ofensor com o nosso orgulho, mas nós pensamos no ofensor com sabedoria. Oramos por ele, que ele cresça, que ele possa ter os seus arrependimentos, mas nós buscamos o nosso crescimento. É quando a gente já tem essa vibração do amor, quando a gente já busca sermos luz onde quer que estejamos e dividir essa luz, não colocar debaixo do alqueire, doarmos de nós cada vez mais. Estamos nesse processo de regeneração, regeneração da terra, regeneração do nosso ser. Então, meus irmãos, que quando nós pensarmos na vida, que a gente possa ter toda essa visão que os espíritos superiores nos trazem, toda uma elaboração de princípios inteligentes que já passamos, essa nossa fase de humanização, essa humanização que significa deixarmos aflorar o bem, a bondade, nós somos amor. É entendermos que Jesus está ao nosso lado, que Ele sempre nos chama a esse caminhar com Ele, sermos cristãos na realidade. É nós olharmos a todos nós de uma forma igual. Não somos melhores, não somos piores. E se por acaso temos algo, alguma dor tão profunda, que a gente sempre busque auxílio, que a gente possa entender que todos nós caminhamos e tropeçamos, mas que a realidade é muito mais benigna. Deus é amor, Deus nos ama. E Ele sabe que quando nós despertamos para Ele, nessa reconexão com o Pai, nesse religar, nessa verdadeira religião, em que buscamos amar a nós, a valorizar a nossa vida, nós então passamos a servir uns aos outros. Nós vamos amar uns aos outros com essa alegria de viver. E que o Pai nos abençoe.